Fala galera, tá começando mais um episódio do Passa no DM. Eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui com a Duane e hoje a gente vai falar exclusivamente de Brasileirão, algumas outras coisas, mas principalmente de Brasileirão, que tá chegando agora na semifinal. E aí, Duane, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? Falar do nosso queridíssimo Brasileirão, que a gente ralou a cara neste final de semana, né? Nos últimos dias da semana que passou e nesse final de semana. Debater um pouquinho do que aconteceu, né? Sim, aproveitar já pra deixar um abraço pra Amanda. Ela ia participar hoje, mas ela acabou passando uma situação familiar. Então, beijo, Amanda, a gente chama. Chamamos, amiga, Só pra deixar a Amanda sempre presente aqui. com certeza. Mas já deixa seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve. A gente teve, acho que, mais de 30 inscritos nas últimas semanas, bastante crescimento bem legal, então a gente tá bem feliz com isso. Então já deixa seu comentário, a gente lê tudo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalia a gente. Deixa seu comentário, porque também agora dá pra comentar pelo Spotify. E como eu falei, a gente vai falar hoje dos jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. E já vamos fazer pincelar um pouquinho de uma prévia das semifinais que vão acontecer já nesse fim de semana e alguns outros assuntos. Então bora! Bom, começamos com 16 e agora temos só 4 times do Brasileirão Feminino. Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras. É o Paulistão com o Cruzeiro, né? Fazendo um fit. E vamos falar já dos jogos do domingo. Então, no domingo, o Palmeiras reverteu a desvantagem na Arena Barueri, fez 3 no Flamengo, 3-0, e se classificou para mais uma semifinal. Os gols foram marcados pela Tainá Maranhão, a Brena, 2 golaços inclusive, e a Amanda Gutierrez para fechar o caixão. O Flamengo, por outro lado, ficou pelo caminho. Vamos começar falando do Palmeiras, Duane. Depois a gente fala do Flamengo, que eu sei que você tem muito o que falar. Ah, Mas acho que vamos. esses dois assuntos eles se conversam um pouco, né? Se a gente comparar os dois times e aonde eles chegaram. Mas o Uhum. Palmeiras, a gente já. Quem ouve aqui o Passo do DM sabe, né? Que a gente já teve muitas questões com o Palmeiras. Questões estruturais, questão de gestão, o jeito que tratar o futebol feminino. Claro que ainda não tá perfeito, né? A gente ainda tem bastante coisa pra falar sobre o Palmeiras, mas sobre todos, né? Não tem nenhum que realmente seja um grande exemplo. Além do Corinthians, mas o Corinthians, mesmo o Corinthians, que talvez seja o grande exemplo de gestão, tem suas falhas, né? Mas a gente tem. O Palmeiras. Claro, a gente tem que discutir muitas coisas, mas o Palmeiras entrou nos trilhos, né, nos últimos anos, parece. Esportivamente, os resultados estão chegando, já ganhou uma Libertadores, ganhou o Paulista, ainda falta ganhar o Brasileirão, mas aí tá firme na briga disso aí, chegando de novo na semi. Uma coisa que a gente falava bastante mal do Palmeiras, né, que era muita mudança no elenco de um ano pro Hum, outro, e eles ajustaram isso esse ano, então o time se manteve bastante do ano passado pra cá, principalmente as principais peças. Vai uhum. perder a treinadora, mas não por culpa sua, né? A Camila Orlando vai pra seleção sub-20. E aí, você acha que chegou a hora do Palmeiras no Brasileirão? Cara, e realmente, né? Você pontuou tudo como eu penso também. Eu acho que o Palmeiras como qualquer projeto, eu acho que quando a gente critica qualquer clube aqui, é porque a gente sabe que os projetos eles vão passar por ajustes. O problema é quando fica muito tempo ajustando, né? E eu acho que o Palmeiras ele chegou ali, tá quase num trabalho realmente nota 9 ali. Não vou falar que tá nota 9, acho que hoje é uma nota 7, dá para melhorar sempre. Mas acho que existe um projeto. Né? E essa questão de manter as atletas era um ponto que a gente sempre falava, né? Aquele monte de mudança. O Palmeiras chegava no final do ano, debandava metade do time. Então depois tinha que até se encaixar tudo mais, não dava tão certo. E não foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Conseguiu manter as jogadoras de alto nível, vem fazendo boas contratações, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, vem olhando para o mercado sul-americano, o Palmeiras não é um time que contrata só no Brasil, contrata muito boas jogadoras da América do Sul, que estão se destacando, então quer dizer, você vê que tem um trabalho de scout muito bom, e vem construindo isso. Eu não consigo falar que chegou a vez, porque eu acho que essa semifinal vai ser uma pedreira. Mas na minha visão, eu acho que o time que mais consegue brigar com o Corinthians e que se chegar na final realmente tem chance de vencer é o Palmeiras. Na minha visão, o Cruzeiro contra o Corinthians, até o próprio São Paulo, eu acho que a chance de vitória é menor do que o Palmeiras contra o Corinthians. Acho que o jogo do Palmeiras encaixa melhor, tanto que já venceu o Corinthians, né? Mas também já perdeu, sim, mas também já venceu o Corinthians várias vezes, então essa possibilidade realmente existe. Eu acho que a ideia da Leila com o feminino, eu discordo um pouco, mas eu acho que não falta questão financeira. Eu acho que ali é uma questão de pensamentos diferentes, né? Eu não gosto do gramado sintético, acho que é contraprodutivo.
vou falar da parte fisiológica, todo mundo já falou, tanto no masculino quanto no feminino, não sou a favor, principalmente em estádios que não tem jogos constantes, eu não consigo entender essa economia que eu acho burra. Mas, assim, a parte financeira existiu um investimento, né, do Palmeiras, a presidente Leiro viu, olha para o feminino, tem um investimento financeiro, acho que as jogadoras têm bons salários, têm bons investimentos, têm boas contratações, jogam em um estádio que a gente pode discordar do local e tudo mais, e eu discordo do jeito que é feito, discordo, mas não é um estádio com condições precárias, não é um estádio que está jogado às traças, enfim. Então, acho que é um trabalho que vem sendo construído, né? Acho que falta um pouco da torcida do Palmeiras abraçar um pouco mais esse elenco, né? Comparecer mais também para assistir. Mas eu acho que, para mim, fora o Corinthians, o Palmeiras é o outro favorito a vencer esse Brasileirão. E o Palmeiras tem um time bom, né? Se você pega ali, principalmente do meio pra frente, individualmente são nomes muito bons. Tainá Maranhão, a gente já falou dela do último episódio, mas Diferenciada. pra mim é a melhor jogadora do futebol feminino no ano. Já tenho Uhum. falado isso já desde maio, junho, que foi quando ela, sei lá, tem 10 assistências, sabe? Mesmo quando ela não tava fazendo tantos gols, agora ela Uhum. começou a fazer mais, mas ela sempre teve um impacto, nesse ano principalmente, um impacto muito positivo no Palmeiras. Amanda Gutierrez, sem comentários, artilheira da Copa América, artilheira do Brasil. Fala dela, tava sumidinha no jogo, mas, É artilheira, né? né? Fala dela. Mas além delas, também tem outros nomes. A Brena também é uma Sim. jogadora que a gente sempre fala aqui. Defensoras. Acho que é É, Mundinho Angelina e Bairrinho Brena. A gente tá sempre um pouquinho falando dela menos, aqui. um pouquinho É, um menos. pouquinho menos. Mas Mas, a gente assim, sempre elogia, né? Porque tem tecnicamente, bola. top 5 do Brasil pra mim, em termos de técnicos mesmo, de capacidade Você técnica. vai ser atacada, amiga. Você vai ser Não, atacada. Mas eu eu acho ela digo, muito refinada também. eu digo em termos Que ela, técnicos mesmo. que ela oscila, fato também. Também tem jogo que a Brena, a gente tem que chamar alguém pra procurar, que ela tá desaparecida. Mas também quando ela joga, quando ela entra concentrada ali, é a jogadora que tem um olhar diferente, que tem um passe diferente, né? Ela é Sim. diferente. Aí Ela é tem muito outros diferente. nomes, Sim. Andressinha, É um é... bom time. É Fê um bom time. Palermo, que... Tem Palermo. nossa amiga Fê Palermo. A Tapia, que também tem seus momentos. Então é um time com individualmente bons nomes, né? É um coletivo bom e tem os nomes que fazem a diferença, né? Eu acho que é isso que é o É, que monta um bom time. Sobre a TAP, eu eu tenho acho que pensamento. só sobre isso que você falou, eu acho que o individual é melhor que o coletivo do Palmeiras. Enfim. Ah, sim, eu acho. Não, também acho, também acho. Acho que o coletivo poderia ser melhor com os nomes que tem. Mas é não é meio que. É que nem aquela que a gente tá falando do Cruzeiro, sabe? Do teto. Eu acho que esse coletivo do Palmeiras poderia mais. Sim, Acho. Tá ruim? Não, não tá ruim, mas poderia mais. sim. Porém, eu acho que as jogadoras individuais, assim, individualmente falando, por exemplo, elas decidem mais o jogo. Acho Uhum, que elas estão sendo mais importantes do que o coletivo, uhum, entendeu? Então, tipo, concordo. por exemplo, a Tainá Maranhão, ela definiu as semifinais, né? Uhum, As quartas de finais. Os dois jogos, não foi um jogo. Ela destoou os dois jogos. Então, assim, passou muito por ela. Quer dizer, que você vê que uma jogadora individualmente participou, fez 3 gols, né? uhum. Nos jogos. Então tem esse lado. O que você ia falar da Tapia, que eu te cortei, desculpa. Não, eu só acho que a TAP depende, né? Eu acho ela uma goleira muito inconstante. Também, a gente também vamos falar, né? Acho que essa parte de goleiras no Brasileirão ainda precisa melhorar bastante. Acho que a gente tem poucas grandes goleiras, assim, que se fala, essa goleira vai decidir o jogo, se precisar, ela vai salvar. Acho que não são tantos nomes assim, sabe? Eu acho que ainda precisa melhorar. Mas eu acho a Tapia para bolas paradas ali, pênalti. Mas tem hora ela dá uma desligada, sabe? Eu não sei. Eu vou de Ana Thaís nessa questão da Tapia. Se a Concordo. bola vier forte, ela vai espalmar. Ela vai criar uma oportunidade. Mas eu acho que o time do Palmeiras, coletivamente, é um time bom e individualmente tem peças muito boas. Peças Sim, que definem o jogo, com certeza. com certeza. E o jogo foi um jogo seguro, né? O Flamengo não teve chance, nenhuma chance, assim, muito clara, não que eu lembro, pelo menos. Acho que teve algumas chances, mas nada que tenha sido muito. Assim, que a gente vai lembrar, sabe? Nossa, o Flamengo perdeu essa chance. Foi seguro, fez 2-0. Aí, quando o Flamengo quis dar um calor final ali, fez o 3, matou o jogo, matou a série. Então, foi um jogo seguro do Palmeiras, apesar do primeiro jogo ter perdido, né? Eu acho que também os gols que o Flamengo levou
derrubaram muito a moral do time, sabe? Principalmente o segundo da Brena. Acho que ali meio que meio que E matou. assim, não dá pra levar, né? Não, porque ela já tinha tentado 2 vezes. É, Acho que sim. o principal ponto foi esse. Eu acho que a Rosana não foi tão bem também nesse jogo. Eu sou mundinho Rosana aqui, dedo da Rosana. Realmente, eu acho que esse time não chegaria nem perto do que chegou se não fosse a Rosana. Mas, é, olhando friamente, acho que esse jogo não foi. Ela não foi tão bem nas escolhas, porém o time também que ela colocou em campo não era um time bom, acho que a estratégia foi boa. Porém, o segundo gol ali da Brena, acho que derruba a moral do time 100%. E aí a Brena tinha tentado, só para explicar pro pessoal, a Brena tentou o gol que ela fez 2 vezes no primeiro tempo. Ela tentou a mesma jogada. É, e aí, a Vivi tomar esse gol depois, você já percebeu que a jogadora tá tentando. A Vivi não é uma jogadora que sai bem com os pés, assim, que vai, sei lá, jogar como jogar com a zaga alta e ela dando pá. Não tem esse tipo de jogo, então por que ficar adiantada? Não tem sentido nenhum. Sabendo que tem uma jogadora do outro time que já percebeu o seu posicionamento, que já tentou fazer o gol por cobertura, enfim, acho que ela implorou por esse gol. Eu acho que o terceiro gol da Amanda Gutierrez ali, o placar de 3-0, acho que ficou um pouco além. Acho que o Flamengo não jogou tão mal assim para tomar um 3-0. Mas o que aconteceu? No final, o time saiu bagunçado, desarrumado, não conseguiu criar possibilidades de gol realmente efetivas assim. E aí, é lógico, no contra-ataque, o Palmeiras matou o jogo de vez. Ele já foi bem no finalzinho. Mas eu acho que o Flamengo vai passar por questões, né? Esse gol aí que a Vivi levou, eu não acho a Vivi uma goleira que briga ali entre as melhores do campeonato. Não é também uma jogadora que vai é, entregar jogo, nem nada disso, nem é tão abaixo assim. Porém, eu acho que o Flamengo tem questões ali para resolver, tanto na zaga também, que a Tainá Maranhão, tudo bem que ela tá jogando muito, mas o que ela fez com a zaga do Flamengo, Fez o que quis, né? complicado. Virou bagunça, virou baderna. Então, vamos falar do Flamengo. Chegou o seu momento. Assim, se a gente no começo, naquela nossa podcast de prévia, se eu chegasse pra você e falasse assim, Flamengo, Duane, o Flamengo vai chegar nas quartas de final, você assina? Tenho certeza que você assinaria. Porque Sim, ali naquela época tava mais nebuloso, né? A sim. situação. Mas assim, toda vez que o Flamengo chega e fica competitivo, fica com aquele gostinho amargo, né? De assim, cara, o Flamengo é uma bagunça e consegue chegar no teto, assim. Tem um teto que é um teto alto até, perto Uhum, da bagunça do Flamengo, né? uhum, Imagina se o Flamengo fosse organizado, o que esse sim, time não poderia. sim. Então, qual que é a sua... Abra seu coração sobre o Flamengo, sobre o que aconteceu com o patrocínio, sua Eu acho perspectiva pro que futuro, tudo isso. E pensando na Rosana ao médio prazo, né? esse é um bom ponto, mas meio que fazendo um paralelo aqui, eu sei que tem muito corintiano que escuta, a relação da torcida do Flamengo com o feminino é meio que a torcida do Corinthians com o masculino. Se organizar, se a gente se organizar, nós somos uma potência, a gente pode, né, chegar muito longe. Então, eu acho que eu concordo com você, se a gente conversasse sobre isso, e a gente conversou muitas vezes no grupo do WhatsApp, no começo do ano, o Flamengo vai chegar, vai chegar entre os 8, eu ficaria muito feliz, né? Vai chegar em quinto, nossa, sexto, que maravilha. Até se chegar assim, oitavo, seria excelente, né? Mas aí quando chega, realmente, dá um gostinho. Eu acho que o principal ponto desse jogo com o Palmeiras foi que eu acho que esse segundo jogo ficou muito forte, assim, como se o Flamengo fosse um time muito ruim. E que não é, coletivamente. Eu acho que individualmente é um time bem mediano, assim. Eu não vejo o Flamengo como um time que tem. Além da Glaucia ali, que realmente é a Glaucia, eu até falei no meu Twitter no dia que eu tava tendo o jogo, realmente a Glaucia ela é absurda. Se algum dia eu disse que ela não era absurda, eu estava equivocada. Assim, ela é muito refinada, é outro tipo de jogadora. Mas eu acho que ainda faltam mais peças que definam. A gente tem a Cristiane, sim, óbvio, a Cristiane, mas a Cristiane já tem 40 anos, né, gente? Então não é tão fácil assim. A própria Zanotti no Corinthians, o jeito que ela joga, né? E o tempo que ela joga já não é mais como há 5 anos atrás, né? Enfim. Mas eu acho que o Flamengo, coletivamente, é um time mediano que a Rosana conseguiu organizar o time quando chegou e levantar também a moral das jogadoras, porque era um time que, emocionalmente, ali dentro, tinha muita coisa acontecendo. Não é que as jogadoras não estavam afim, mas o clima era muito ruim. Então o time jogava mal. Refletia, né? O campo refletia as emoções das jogadoras, refletia tudo. Era realmente um momento muito ruim. E se tivesse continuado com o Salgado, provavelmente seria rebaixado. Então, acho que o Flamengo tem que analisar o copo meio cheio, sabe? A campanha foi boa, porém, os valores que o Flamengo investe, e aí a gente entra naquela discussão.
tem que ter gente preparada para cuidar do futebol feminino. Não adianta você pegar dinheiro e colocar na modalidade e não saber gastar esse dinheiro. Então, o Flamengo tem uma pessoa, que é o André, que ele está cuidando de tudo, da base, do profissional. E eu não acho que esse é o caminho correto. Eu acho que deveríamos ter pessoas separadas para cuidar de cada setor. A base do Flamengo é uma base de muito sucesso. E, por incrível que pareça, eu acho que é uma das bases de futebol feminino de clube grande aqui, uma das que tem mais sucesso. É, e vendo o trabalho que tem, teve até encerramento do Sub-17 recentemente, eu diria que não é que é incrível, mas assim, meio que destoa, né? Encerrou o Sub-17 é uma base muito boa, sim, é uma base muito boa, é uma base muito vencedora, conquista muito, tem boas jogadoras, está colocando boas jogadoras no profissional, que eu acho que esse é um ponto que a Rosana vai poder aproveitar. E quem faz esse trabalho é o André, sempre foi ele que fez. Então eu acho que assim, ele deveria continuar na onde ele é bom. E o profissional, eu acho que precisa muito de ter uma equipe de futebol feminino, um departamento de futebol feminino, e não foi isso que a diretoria do Flamengo fez. A diretoria do Flamengo nova que entrou colocou o futebol feminino dentro dos esportes olímpicos, algo que eu sou 100% contra. Já ali o pessoal falando, é por questão de incentivo fiscal. Cara, mas não tem como você colocar. Porque se você falar esportes olímpicos para alguém, a última coisa que a pessoa vai pensar é futebol feminino. Então você tira o foco do futebol feminino, você tira a atenção do futebol feminino. E ao mesmo tempo você divide o esporte olímpico com mais uma modalidade que também não tem necessidade, porque o esporte olímpico ele já tá dividindo com tanta gente, coitado, já tem tanta gente lá para dividir o pedaço de pizza, para que colocar mais um? Então, assim, o Flamengo colocou o futebol feminino dentro dos esportes olímpicos e não montou uma equipe, um departamento de futebol feminino. Então, tem pessoas que não entendem tanto da modalidade cuidando. Obviamente, o trabalho não vai ser tão bom. Ah, mas e o dinheiro tem? Tem, cara. O investimento do Flamengo no futebol feminino não é pequeno. Isso eu posso falar, isso está no balanço do Flamengo. Não é um investimento pequeno. Justamente por isso eu acho que dá para fazer melhor, sabe? Então, acho que é um momento do Flamengo parar, analisar. Acho que o time tem que mudar bastante. Porque muitas peças que estão nesse Flamengo vieram a pedido do Salgado e o estilo dele e da Rosana é totalmente diferente. Então, de certa forma, o futebol feminino ter contratos mais curtos meio que facilita essa saída agora, né? Eu acho que é o momento do Flamengo fazer um balanço. Eu acho que o copo é meio cheio, porque foi uma campanha no final satisfatória, acho que não foi uma campanha ruim, dentro do que se previa no começo do ano e dentro do que vem sendo trabalhado no clube. O clube não está trabalhando o suficiente para estar no mata-mata, eu digo o clube como gestão, as jogadoras e a técnica, eu acho que estão sim. Mas agora é com esse copo meio cheio, opa, acho que a gente pode fazer melhor. Então organizar o time, precisa de peças, eu acho que precisa de muitas jogadoras ali, eu acho que precisa renovar o elenco. Isso foi uma coisa que foi debatida em um grupo que eu tô, que me falaram que a média do time é praticamente 30 anos. Então, aí tem um ponto bem importante, né? É um time que está envelhecido, precisa de renovação. E aí entra, a base é boa. Então, eu acho que a Rosana vai ser importantíssima nesse momento de troca de jogadoras, de utilizar a base, até porque ela trabalhou na base da seleção. Mas eu acho que eu tô, assim, a parte de patrocínio eu não tô otimista, porque, como eu disse, a gente colocou o feminino lá dentro dos esportes olímpicos para brigar, para dividir mais um pouquinho de verba. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é fim do mundo, né? Eles colocaram esse ano nos esportes olímpicos, nada impede que no ano que vem, entendendo diferente, eles retirem, não é nada definitivo. Então, eu acho que cabe alguém soprar ali no ouvido da diretoria do Flamengo, de algumas pessoas, que mudanças precisam ser feitas e que o Flamengo precisa ser um time vencedor também no feminino. E que é possível, né? Eu acho que não está tão longe assim, está mais perto do que estava no começo desse ano, né? Eu vejo boas oportunidades no mercado para o Flamengo também. Acho que o mercado do futebol feminino está aquecido, tem boas chances. O Flamengo tem boas jogadoras na base que podem ser vendidas. A gente até vai falar mais para frente sobre isso, sobre mercado de transferências e valores que estão entrando agora. O Flamengo tem boas jogadoras na base, tá na semifinal do Sub-20. Então, assim, dá para fazer melhor, né? Eu, como torcedora, fico pedindo isso, gente. Porque aqui no podcast a gente tem abertamente nossos clubes. A Letícia é corintiana. Eu também quero ganhar. Eu tô cansada de perder, gente. Pelo amor de Deus. Coisa chata. Então eu também quero ganhar. Eu falo como torcedora, eu quero vencer. E eu acho que o caminho para vencer não tá tão longe assim. Só que o que falta no Flamengo é apreço pela modalidade mesmo. A parte financeira em si não é nem tanto. Tem um investimento, mas não adianta você pegar o dinheiro, colocar na modalidade e não colocar bons profissionais. Então, espero que a Rosana tenha carta branca agora nesse final de ano para fazer as mudanças que precisa e espero que o clube invista nessa parte mais de gestão, né? Que tenha mais gente capacitada para cuidar da modalidade. É isso.
É isso. Futebol feminino ser considerado esporte olímpico é muito 2008, né? Pelo amor de Deus, Muito gente. antigo, né? Estamos Mas em 2025. nada a ver isso aí. E realmente é um pensamento nada a ver, né? É, A diretoria do Flamengo tem umas questõezinhas ali com o passado que acho que tem que deixar pra lá, né? Acho que o passado fica no passado. sim. Bom, então vamos passar para o próximo lado dessa semifinal. Palmeiras de um lado, do outro o Cruzeiro. As cabulosas venceram o RB Bragantino por 2-0. Garantiram a classificação sem sustos, apesar do primeiro jogo a quem e do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu muito gol. Então já tava o cheirinho de resenha ali, mas não veio. O Cruzeiro conseguiu fazer 2 gols. Acho que o grande destaque desse jogo aqui, além do Cruzeiro ter jogado bem, e a gente tinha cobrado isso, né? O Cruzeiro jogar bem, e isso aconteceu, foi a presença do público no Independência, né? Quase 6 mil pessoas foram lá para acompanhar o time, 10h30 da manhã. É, acho que a relação entre a torcida do Cruzeiro e o time, acho que é uma das grandes manchetes desse campeonato, né? Um dos grandes pontos positivos que a gente pode falar. Com certeza. Pra mim, hoje, a terceira torcida do Corinthians. Tomara que vocês se ofendam e comecem a encher mais o estádio. Mas eu acho que a torcida do Cruzeiro tá sendo o destaque pra mim positivo desse brasileiro. Pra mim é a torcida que tá de forma presencial ali mostrando mais coisas. A do Bahia também estava bem presente, né? Eu tenho que falar que fazer esse asterisco, o Bahia já foi eliminado, mas não custa a gente fazer esse asterisco. Mas eu gostei muito de ver a torcida do Cruzeiro. Eu gosto muito de ver o Independência, acho um estádio muito bonitinho. Sou 100% a favor de estádios menores. Acho que esses estádios gigantescos são desnecessários no futebol brasileiro e em certos momentos atrapalham. E acho que eu fiquei com medo, tá? Eu tava olhando o jogo do Flamengo, ao mesmo tempo tava dando uma olhada no Cruzeiro, e aí, tipo, 0-0 primeiro tempo, eu falei, cara, o Cruzeiro não vai me aprontar, né? Acho que a gente pode falar do Red Bull, né? O Red Bull é cascudo. É um time bom, Assim, talvez ele vai perder, vai, mas ele sempre vende caro. vai vender muito caro. Não, e é um time muito organizado, né, cara? Eu acho que o Red Bull tem isso. Tudo bem que agora no masculino desandou, né? Mas assim, parece que é um pensamento dos dois times, é um pensamento do clube, né, em si. E é um time. Eu fiquei meio triste do jeito que os gols foram, porque a galera vinha fazendo um jogo tão bom, cara. E aí, mas acontece, né? Faz parte também. Jogadora Também tava um tiroteio, né? Coitado. toda hora É. acontece. Mas eu acho que não é a primeira vez que a gente fala do Red Bull, né? Não é o primeiro campeonato brasileiro que a gente fala que é um time muito competitivo, que é um time muito alinhado. Já é o segundo, Então, segundo consecutivo que chega no mata, né? Já tá melhor que o pois é. Inter, por exemplo. Pois é. Então eu acho que talvez faltem um pouquinho ali de ambição de querer ser campeão e tudo mais, né? Ou de chegar um pouquinho mais longe do Bragantino, no Red Bull, um pouquinho mais de investimento, talvez. Mas eu acho que é um time. É uma filosofia muito bacana. São times coletivamente muito bons e que têm um potencial de crescimento muito grande. Geralmente são times jovens, né? Que têm jogadores jovens. Então eu fiquei feliz de ver. Acho que todos os times, como você falou, todos os jogos dessa fase não foram jogos ruins. Não teve nenhum jogo que destoou, que as equipes eram muito diferentes tecnicamente, e isso É. mostra que tá evoluindo, né? Eu acho que só o Corinthians e o Bahia, mas o É, Bahia brigou, mas chega ali na hora do vamos ver. Mas vamos deixar pra hora de falar do Corinthians e Bahia. sim. Mas acho que o que ficou claro pra mim, pelo menos, é que o Cruzeiro, no bom dia, pode ganhar de qualquer um. O Cruzeiro pode ser campeão brasileiro tranquilamente. Tem um bom time. Assim, o elenco não é recheado, mas tem boas opções na hora de pôr. Então, não é tipo assim, cara, tem que mudar. Demora um pouco pra mudar, porque cai um pouco, mas assim, tem Uhum. 2 ou 3 opções que são boas, são opções úteis, e tem um bom técnico, né? Você acha que o Cruzeiro pode chegar na final, ou você acha que o fato do Palmeiras estar acostumado já a chegar. É a primeira vez, né, que o Cruzeiro na Uhum. história chega numa Chega na semi. semifinal. Você acha que isso pode pender pro Palmeiras, ou você acha que vai ser ali dentro de campo mesmo? Cara, eu vou falar, é sério, o Cruzeiro me gera pensamentos conflituosos. Eu acho que tem o melhor técnico do brasileiro. Pra mim, o Ures é o melhor técnico do brasileiro. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Acho ele muito bom. Eu discordo, mas tudo bem. Né? Eu gosto muito dele. Acho ele muito bom. Mas não consegui ver ainda nesse Cruzeiro tudo isso que você tá falando, sabe? Eu não consegui ainda. Não me passa a confiança de que vai chegar contra o Palmeiras e vai fazer dois jogos bons. É esse o meu medo, sabe? Do Cruzeiro. Eu acho que as jogadoras decisivas também precisam aparecer. Acho que a Bianca tá abaixo nesse período pós-Copa América. Pós-lesão também, né? Ela tá Pós-lesão. voltando agora de uma lesão e é difícil mesmo. Ainda mais. E também teve algumas coisas que eu acho que ela precisa dar uma acalmada, né?
Mas, assim, eu acho que ela tem bola pra isso, porque ela já fez coisas absurdas em campeonatos passados, assim, né? Sim. Então, eu acho que ela é uma jogadora muito refinada também, tecnicamente. Eu acho que o Cruzeiro tem bons nomes, mas eu não sei, acho que ainda falta alguma coisa. Eu espero que não falte, tá? Eu quero dizer aqui que eu não estou torcendo para o Palmeiras. Eu sou muito mais simpática ao Cruzeiro, justamente por causa dessa relação da torcida. Cara, eu gosto, não tô torcendo pra ninguém, porque eu sou Flamengo, tô torcendo pro Flamengo, mas eu acho muito bonito quando a torcida abraça um projeto. Então, qual que é a forma da gente segurar esse vínculo? Vencendo, né? Então, obviamente, se for pra torcer por alguém, eu vou torcer pra que o Cruzeiro dê certo, porque aí a gente tem mais um time com apoio de torcedor no estádio. Mas eu ainda sinto que falta alguma coisa, sabe? Eu Não acho que, sei. eu acho que o Cruzeiro é um projeto a médio prazo que deu É, certo a curto muito prazo. rápido. É, É. aham, sim, também acho. Então, claro, fica com essa expectativa de, cara, será Mas que o não tem Cruzeiro vai obrigação. chegar? Mas assim, mas acho que esse ano o Cruzeiro chegar numa Libertadores já é um ano excelente, sabe? Sim, tá chegando, Mas não tem peso nenhum. isso, Acho que é isso. mas pelo que fez, a gente fica esperando mais porque fez uma primeira Sim. fase de time Não, campeão, eu, né? eu concordo 100%. Eu acho que é exatamente isso. Você definiu bem. Eu nem tinha encontrado as palavras, você falou certinho. Eu acho que é isso. É um projeto a médio prazo que logo de primeira tá dando certo. E aí, obviamente, que cria expectativa. Mas também, se não passar, também não é nada de absurdo. Vai ser um jogaço. Vai ser um jogo de pensamento diferente. Mas eu ainda acho que o Palmeiras tem mais jogadores que podem resolver o jogo. Acho Concordo, que, mas eu acho acho que que é esse o ponto. o coletivo do Cruzeiro é melhor. Eu acho que o Jonas Concordo Urias é também. um melhor técnico do que a Camila Orlando. É. Não, isso aí eu acho também. É. Acho também. Então, acho que vai ser bem isso do quanto o Cruzeiro vai sentir o jogo. Isso também. Então, acho que se o Cruzeiro entrar coletivamente bem, é muito É, mais difícil das jogadoras do Palmeiras resolverem individualmente. sim. Entendeu? É Acho que isso. vai ser a grande semifinal. Acho que vai ser. É um jogo que não tem como prever mesmo, assim. Acho que não Amiga, eu tem acho que os dois. favorito. Eu acho Não, que os acho que os dois dois times vão são, ter. mas eu acho que na outra semifinal tem um favorito. Eu acho que nessa E até, não. até pela situação da janela de transferência também, tá? Eu Também. acho que se não tivesse acontecido, a gente vai falar agora, mas acho que também tem esse fator. E É, foi mas bom o acho que. Cruzeiro não ter perdido ninguém. Acho que não vai, ninguém vai perder mais ninguém. O É, primeiro jogo entre Palmeiras e Cruzeiro acontece nesse domingo, 10h30, na Arena Barueri. Isso também é um fator, né? A volta vai ser em Minas, e a gente viu que a torcida do Cruzeiro tá fazendo diferença, então isso pode fazer tomara que bata diferença. 10 mil, hein? Acho que Nossa, seria bate. muito foda, seria muito bom. Por E a favor, volta cruzeirenses, compareçam. dia 31 no Independência, esse mesmo horário. E é isso. Vamos ver o que acontece. Agora vamos para as outras quartas de final e a outra semi. Bora. O Corinthians ganhou de novo do Bahia no Pacaembu e passou tranquilo. 2-0, dois golaços, só podia golaço. Papo de É, golaço. um da Érica e um da Duda Sampaio, que inclusive a Duana está desesperada, levem, porque acho Leve. que Senão eu ela vou tá ter que ir lá em São desesperada. Paulo e vou ter que levar. Alguém tem que levar, gente. É impossível essa mulher continuar no Brasil. Alguém tem que levar ela embora. Não, Credo. eu acho que já todo mundo já sabe que, assim, só saindo mesmo, né? Porque não tem como marcar, não tem o que fazer. Não, não É. tem. Por mim é só É, assim. É isso aí. A Erika, ela quase nunca faz gol, mas também quando faz, né? é só golaço. Pô, velho, que isso. A E aí véia tava, tá tava um on. jogo difícil, né? Tipo, truncado, coisa não tava conseguindo fazer Uhum. gol. Aí ela falou: vou resolver aqui. Golaço, 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 golaço. Absurdo. Adorei a entrevista dela no intervalo, cara. Muito bom. Porque ela é velha, com todo respeito à Erika, né? Ela é velha, né? E aí ela tava falando da Calan, que ela já é comentarista há trocentos anos. E, você tava comigo, Calan. E eu, mano, quantos anos você já tá, Erika? Muito bom. Mas é isso, na hora do vamos ver, né? Na hora do É. que as meninas viram mulheres, o Corinthians As perde mansas demais, ficam né? brabas é É, complicado. é isso. E acho que a gente tem que falar, assim, o Corinthians no segundo tempo, eu vou ler as alterações que o Corinthians fez. Não todas, mas algumas. Tirou a Aham. Yaya, colocou a Andressa Alves. Tirou a Johnson, colocou a Tia Fernandes. Tirou a É, Letícia Monteiro, colocou a Duda Sampaio. realmente. Imagina, você tá perdendo de 1-0, 3-1 no agregado, você olha pro lado, tá É, Andressa Alves realmente. e Duda Sampaio pra entrar. Muito chato. É chato, né? É Então, muito eu acho que chato. em termos de nível de elenco, de opção, não tem nenhum outro time assim, né? E o quanto você acha que isso pode Não, fazer não tem. diferença? Muito. Muita diferença. Pra mim, o que ainda segura o Corinthians em alguns momentos ali de que tem uma oscilação é esse elenco que é maravilhoso. Eu até estava conversando em alguns grupos que eu estou ainda, o pessoal falando sobre a possibilidade de outros times equipararem salários com o Corinthians e tal. Eu falo sim, mas o projeto, a relação do Corinthians com o feminino
ainda vai atrair muita jogadora. Que é diferente, né? É muito diferente. Inclusive, qual que é a multa da Gio Fernandes? Por favor, já me passem, já vou passar lá pro Não Flamengo. tem, ela contrato livre em dezembro. É isso aí, atenção ao Flamengo. Mas enfim, mas falando sério, eu acho que é um elenco muito bom, muito qualificado, faz diferença nas decisões? Faz muita diferença sim. E acho que nesse jogo, o que o Piscinato fez nesses 2 jogos foi muito bacana. Renderam 2 bons jogos, não foram jogos ruins para quem estava assistindo. Acho que o Bahia foi um time que competiu, tem uma diferença, é óbvio, tem uma diferença ainda bem grande, talvez. Talvez acho que esse foi o jogo com a maior diferença técnica, mas não foi uma diferença bizarra nem nada, foi uma diferença ali dentro de um quadro normal. Mas ele fez isso, rodou o elenco, descansou quem tinha que descansar, permitiu que outras jogadoras mostrassem o futebol, apresentassem ali, porque para essa fase final precisa de todo mundo, né? Esses jogos, a semifinal vai ser uma pedreira e uma possível final também vai ser uma pedreira, então você depende do elenco estar todo mundo em um nível muito alto. E eu acho que o elenco do Corinthians ainda estou muito, acho que tá num degrau acima de todos os outros do campeonato, não tem como. Ainda é muito diferente, né? Mas atenção, outros clubes, as jogadoras estão com contrato vencendo no final do ano, hein? Vamos contratar. Eu acho que é isso. Acho que o Bahia foi muito aguerrido. O Bahia jogou bem. O Bahia, em alguns momentos, assustou. Mas o nível técnico das jogadoras acaba Uhum, gritando, né? sim. Então, por mais que o Bahia tenha sido muito aguerrido e tudo mais, assim, jogadoras de seleção brasileira, né? Acho que isso Uhum, já diz bastante. Mas a gente tem falado sobre. Eu falei, por exemplo, sobre o projeto do Corinthians ser um projeto bom, mas não perfeito. Mas, por exemplo, o Corinthians uhum. não vai poder jogar na Neoquímica Arena na semifinal, porque a querida antiga gestão fez um contrato com a NFL que tem um número limite de jogos antes do jogo da NFL, pra não machucar o gramado. E claro que o feminino não entrou na conta. Então o Corinthians tá sem casa, né? Não sei se o jogo vai ser no Morumbi ou se vai ser. Desculpa, no Morumbi não, no Canindé. Ou se vai ser no Pacaembu. Inclusive, deu prejuízo o Pacaembu, porque os gastos logísticos do Pacaembu são muito, muito altos. Então, jogar lá é prejuízo. E a Fazendinha, a gente sabe, não tem luz, não tem gramado, não tem capacidade, então não poderia ser. Você acha que jogar em campo neutro pode fazer diferença? Lembrando que talvez o São Paulo também não mande no Morumbi. Então, talvez sejam 2 jogos no Canindé, por exemplo. Você acha que isso faz alguma diferença pra alguém ou não? Eu acho que faz. Eu acho que faz um pouco pro Corinthians, no sentido de que talvez teria um ganho técnico ali jogando na Neoquímica, né? Acho que a relação da torcida com o time é muito forte. Por exemplo, se o Corinthians fosse jogar na Neoquímica, eu dificilmente diria que não venceria o jogo. Para mim já seria um jogo E vencido. teria pelo menos 30 mil pessoas. E aí Isso a faz pressão diferença. faz É. muita diferença. Agora, dizer que jogar em campo neutro vai dar. Eu acho que tira um pouco da vantagem que o Corinthians teria. De uma possível vantagem, sabe? Acho que equilibra mais o jogo. Porém, não sei. Não sei se vai ser o suficiente para Também são equilibrar a gramados que perda os dois times estão acostumados, né? Não é tipo, nunca joguei aqui. Então, Jogam de vez em quando. é. Mas eu acho que como você falou sobre a relação do Corinthians, você vê que não é perfeito, e eu acho que é um pouco triste, né? A gente fala tanto sobre gestão, o pessoal fica tão preocupado com se o time dá lucro, se dá prejuízo, que o feminino não dá lucro, o feminino não sei o quê. Que o Corinthians que tem a chance de ter um superávit cada vez maior, porque já tem superávit com o feminino, dá uns vacilos assim que são inacreditáveis, sabe? Eu fico vendo a situação da Fazendinha e não acredito, sabe? Eu só acredito vendo e vendo, não acredito. Acho que é amadorismo total, sabe? Não tem muita explicação. O Corinthians tem torcida, cara. O Corinthians tem uma relação boa com o feminino. O que custa, velho? Reformar, colocar o estádio dentro das normas que precisa para poder jogar sempre. E vou repetir mais pela 30ª vez essa regra ridícula da CBF, patética da CBF, de 10 mil. Isso é ridículo, isso não tem sentido nenhum. Ainda tem a situação do contrato com a NFL, que, quer dizer, o masculino tá de boa e o feminino não. Sendo que é o feminino que vem ganhando tudo. Realmente Seria o quê? 2 jogos a uma, mais? Não dava pra é, ter colocado isso em contrato? Então, em e vez você de vê que não é uma 6, vão ser questão de 8? É que não é porque uma não questão de lembraram grana, né? mesmo. Não. Porque não se importam, não tem nada a ver com Sim. dinheiro, nada a ver com nada, né? Porque provavelmente até daria uma renda bacana. Então, é muito louco. Então, acho que tem erros aí, a gente vê nessa situação, erro do Corinthians, que você vê que falta um apreço mesmo, do maior campeão nacional de futebol feminino, e se falta dele, imagina dos outros. Você vê que tem a CBF com uma regra que, pra mim, é ridícula. Desculpa, toda vez que eu for falar sobre essa regra, eu vou falar que é ridícula, porque é ridícula.
Não faz sentido nenhum a gente exigir 10 mil para um campeonato que a média é o quê? 300 pessoas, se a gente for dividir todo mundo por tudo. Se Não tiver faz sentido BO nenhum. ainda. É. Então, assim, é bizarro. E aí a gente também tem a questão também de calendário, a gente também. A questão do uso dos times masculinos dos estádios, acho que tem uma série de questões aí. E o calendário de futebol feminino sempre sai atrasado. Né, CBF? Então a gente tem várias questões, mas eu acho que vai ser um jogo bom. Isso que é o que importa, né? Os É. times são, né? Enfim, fazer o quê? Pelo menos as jogadoras. Podia ser melhor, né? Sempre pode, né? E é chato a gente ter que falar certas coisas ainda, porque parece que a gente tá lidando com uma coisa de fundo de quintal e não é, né? Sim, mas é isso. Dentro do campo, as jogadoras e o Corinthians segue sendo o Corinthians, apesar do que acontece fora dele. Zona E, total. O é, Corinthians pegando fogo. e elas, inclusive, mostram pra muita gente que dá pra jogar bem, mesmo com causa institucional. Eu sei que é difícil, mas elas são um exemplo e elas têm que ser mais valorizadas, inclusive. O Pacaembu tava vazio. Vazio não, vai, tinha 1.500 pessoas. Vazio não tava. Mas, né? É um time que tem uma média muito melhor que isso. Deveria ter uma média muito melhor que isso. Num Uhum, estádio que é perto, enfim. Também o horário foi o único que não foi no fim de semana, tem tudo isso, mas dava pra ser melhor. sim. Dito isso, certo como a morte, é São Paulo e Ferroviária indo pros pênaltis, e claro que não foi Ah, diferente. 1-1 no tempo normal, gols da Milena Carioca e da Giovanna Crivellari. E nos pênaltis a Carlinha brilhou, o tricolor chegou a mais uma semifinal. Você falou sobre o Jonas Urias, eu acho ele um excelente técnico. Mas uhum, eu ainda acho o Thiago Viana hoje mais técnico do que ele, simplesmente porque o que o Thiago Viana faz é coisa de bruxo. Assim, um elenco extremamente curto, um sim. time, assim, com todo respeito. O time do Cruzeiro é melhor, isso que eu quero dizer. Então, eu acho o 1-11 do Cruzeiro é melhor que o do São Paulo e tudo mais. E o Thiago Viana, cara, ganhou Supercopa, chegou à final do Brasileiro ano passado. Ele consegue Uhum. usar a base, assim, de uma forma, pra mim, com excelência. Crise interna no São Paulo, Dudinha foi embora. E o São Paulo consegue chegar, consegue competir, consegue ganhar, assim, eu acho inacreditável. Eu realmente, assim, eu pago muito pau pro Thiago Viana, eu acho ele um ótimo técnico. Você acha que ele é o que faz mais com menos? Fato, eu acho ele muito bom também. Eu acho ele muito bom, mas é que eu tenho uma questão ali pessoal com o Urias, mas eu acho ele muito bom também. Sim, acho que é um pouco E de questão de gosto, assim, também. e eu acho também, eu acho que tem um ponto, né? Eu acho que São Paulo ganhou algumas peças, mas também perdeu outras. Teve uma questão interna ali que aconteceu. Uma não, né? Algumas questões internas durante o ano. Conseguiu lidar, conseguiu manter alto nível, deu uma osciladinha, mas assim, uma oscilada pequena. Então, acho que é um bom time, coletivamente falando, muito bom. Tem a Cris ali na frente, que era do Flamengo, foi pro São Paulo, encaixou bem. E, cara, mas eu até preciso falar. Nossa, assim, o Thiago Viana, ele é realmente um ótimo técnico. Só dele conseguir treinar um time para jogar contra a Ferroviária 37 vezes por ano e ser 37 vezes o mesmo placar ou um placar parecido. Que Sempre inferno, passar. velho. Que jogo chatíssimo. Que jogo insuportável. Mas eu realmente acho ele muito bom. Eu E acho o foi, Thiago Viana muito bom. assim, sendo justa, esse foi um dos menos piores. Eu achei que até teve emoção. Realmente. Teve. Não, foi bom até. Foi bom, assim, sendo chata. Foi 1-1, aí você fala de novo, mas acho que teve bastante chance. Diferente dos outros, sabe? Que não tá acontecendo nada. Ficava ali, tocando bola. A gente teve chances ali, mas não fizeram, né? Porque elas queriam o quê? A resenha. Elas queriam ir para os Não, é pênaltis. proibido não ir pros pênaltis. Proibido. É complicadíssimo, velho. Mas foi um bom jogo, velho. A Ferroviária e São Paulo sempre entregam bons jogos na questão técnica, né? Que realmente, como eu falei, são times muito estudados. Eu acho que o São Paulo, tendo perdido a Dudinha, perdeu um pouco da jogadora diferente ali, né? Talvez isso pese na Você acha que semi. o declínio técnico foi muito, muito gritante, assim, a do Dinho? Eu Porque eu acho, achei, eu eu achei. acho, eu acho. Acho que é perceptível para qualquer um que assiste. Se você viu o São Paulo antes com ela e agora sim, você fala, tá faltando alguma coisa. Tá faltando e não teve nenhuma jogadora que conseguiu nem chegar perto do que ela fazia ali. Faz muita falta. E agora, e assim, eu admito que quando ela saiu, eu não pensei que faria tanta falta, mas faz. Não Sim. por ela nem nada, achei que talvez o time pudesse, enfim, encontrar alguma maneira, mas não encontrou. Acho que o São Paulo tá sentindo muito, jogou bem, tudo, passou, mas eu acho que talvez pese, sabe? Nessa semi, essa ausência, acho que é bem complicado.
Inclusive, em tempos de vendas recordes, queremos saber, né? Quanto que o San Diego Wave pagou pela Dudinha? Que ninguém Gente, ninguém falou. fala, ninguém Ninguém. fala. Eu quero saber. Pois é. Se é que pagou, né? Deve ter pago, não é possível. Nossa, pelo amor de Deus, se não pagou é pra fechar as portas do Morumbis, encerra tudo, fecha Cotia, fecha tudo. Mas queremos Acabou. saber quanto, porque claramente poderia ter ganho um bom dinheiro aí o São Paulo. Pois é, pelos valores que estão saindo agora, É. né? Enfim. E vamos falar um pouco da Ferroviária. Você acha que a Ferroviária tá devendo resultado? Eu acho que às vezes a gente trata a Ferroviária um pouco como café com leite, você não acha? E a Ferroviária não é café com leite. Mas já foi mais vencedora, né? Concordo, mas assim, Acho tudo bem, que técnico novo, trabalho novo, a gente tem que falar tudo isso. Eu não tô falando crise nem. interna Eu também, tô falando, não tô falando nem dessa Ferroviária, eu tô falando da Ferroviária como time. no geral. É, Acho que, assim, tá devendo um amiga, pouco, né? eu não trato como café com leite porque a Flamengo sempre foi surrado pela Ferroviária. Mas Mas eu digo em termos de resultado, tipo, sim, a gente, Ferroviária a gente perde nunca pra coloca final. ela ali como possível campeã. A gente até coloca, mas a gente não acha que vai Mas ser assim, campeã não é nem verdadeiramente. isso, é tipo assim, quando a Ferroviária perde, parece que a Ah, gente perdeu. lida. É, como se fosse, já fez mais que o que devia, sabe? Eu não Mas acho que deveria não. ser assim, principalmente pelo time que tem. Não, e eu acho que faz tempo que não ganha algo, né? Acho que a Sim, Ferroviária tá exatamente. devendo um pouquinho. Né? Eu já acho que nesse ponto aí eu concordo, acho Assim, que tá devendo um pouquinho. Não claro, assim, meu Deus. pensando que a Ferroviária é um time de interior, um time pequeno, etc, etc, Sim, etc. Mas assim, pensando no mundo do futebol feminino, a Ferroviária tem um bom investimento, tem um bom tem. projeto. É o Assim, acho projeto mais que longevo falta um aí pouco. É, de todo mundo que a gente tá falando aí, é a Ferroviária mais antiga, cara. Que faz o sim. trabalho decente muito mais tempo. A gente fala do Corinthians, o Corinthians é bacana, sim, lógico, porque é um time gigantesco e tudo mais. Mas a Ferroviária tem o know-how, né? Pô, a Ferroviária vive futebol feminino, cara. Então, acho que isso tem que, de alguma forma, pesar. A gente tem que cobrar um pouco mais a Ferroviária, eu concordo. Acho que a gente, às vezes, alivia demais, assim. Acho que também porque a gente entende a questão de ser um time de interior, Sim, é. né? A questão financeira e tudo mais. Porém, eu acho que a Ferroviária, ela tem capacidade de fazer mais do que vem fazendo, sabe? Pelo elenco que tem também. Apesar de ter perdido algumas peças, de ter tido algumas questões internas, sim. Mas eu acho que a Ferroviária é um time que, pra mim, entra em todo o campeonato como possível campeão. Então tá Sim, na hora de ganhar alguma coisa, né? Ou sim. pelo E menos agora, chegar ali na finalzinha. esse novo, o novo técnico, Léo Mendes, acho que eu vejo melhores, então vamos ver como vai ser. Então teremos uma gestosa na final. Hoje é quarta-feira, o dia que a gente tá gravando. Esse horário que estamos gravando ainda não tem definição de onde vão ser os dois jogos. Obrigada, CBF. Mas o São, não sei nem se é CBF, se são os clubes, enfim. É, A zona. ver. É zona total. Mas o fato é que o São Paulo é o único time dos que jogaram mais de uma vez com o Corinthians que não perdeu pro Corinthians esse ano. Só foram dois empates, um deles a final da Supercopa, né, que é uma vitória, e o São Paulo levou nos pênaltis, e uma vitória no Paulistão, aquele jogo doido que o São Paulo fez 2 gols nos últimos Uhum, 2 minutos e ganhou. uhum. Tem jogo? Tem, né? Tem. Clássico Não, é tem clássico e jogo, tem vice-versa. jogo, tem jogo. Mas é, como eu falei, pra mim, a questão principal ali é saber como é que o São Paulo vai lidar com. Porque o que aconteceu? O São Paulo perdeu a principal jogadora e o Corinthians não perdeu ninguém. Sim. Então, E o Corinthians consegue. Tem mais opções, né? exatamente. Não, e o banco do Corinthians, o elenco já é gigantesco, não perdeu ninguém. E o São Paulo, que já vinha ali, e puxa daqui, faz uma gambiarra dali, perdeu a principal jogadora. É uma questão. O Corinthians eu acho que esse jogo é 70-30, na minha visão. Eu acho que é 60-40, mas acho que o Corinthians é favorito. É muito favorito. E no Eu acho que é muito. outro. No outro não tem favorito. O outro vai ser. Eu acho que no outro é 55-45 Pra quem? pro Palmeiras. Não sei. Mas. Mas aí 55-45 é meio que um tudo pode acontecer, né? Na Não margem é de como se erro é 40, um empate. não é como se 45 fosse, meu Deus, nossa, acabou. A Sim. gente nunca sabe. As coisas viram muito rápido. Mas eu acho que serão dois jogos muito bons. Eu acredito muito nisso, mas eu acho que o do São Paulo com o Corinthians. Se o Corinthians fizer um gol cedo, talvez possa virar resenha. Vamos ver. Talvez. Mas eu acho Tem- que se for equilibrado, o primeiro jogo for equilibrado, vai ser equilibrado o tempo. As duas partidas, sabe? Mas acho que se a primeira desandar, aí a Uhum. resenha vai ser Eu acho que liberada. os dois jogos vai depender muito do fator casa. Quem conseguir se aproveitar do fator casa. Os 4 jogos, né? É. Vamos, então Mas, é isso. Vamos pra algumas rapidinhas agora antes da gente terminar. bom.
Acho que a grande notícia da semana do futebol feminino, né? A Liz Ovalle do Tigres, a Maga, La Maga, ela foi vendida ao Orlando Pride, ainda não foi oficial, mas já tá saindo em todo tipo de mídia mexicana, na mídia dos Estados Unidos. Então é isso, né? Valor recorde de 1,5 milhões de dólares. O número fica mais impressionante ainda quando a gente pensa que ela tem 25 anos, né? Então não é uma jovem promessa. E ela só tinha 6 meses de contrato, então a partir de janeiro ela podia assinar qualquer um de graça. É Então, meio assim, loucura, né? o Assim, não Pride é queria loucura, muito. mas é, né, meio, sei lá. Não é que, É. tipo assim, ela é uma boa jogadora, tem uma história muito grande pelo Tigres, mas como você falou, ela não é uma jogadora jovem, assim, tipo, né, que você fala, nossa, vai ficar 15 anos no time, não, é uma jogadora de 25 anos, então não é tão jovem. Cara, ela é uma boa jogadora, mas eu não, realmente é um valor bem alto. Não quero de forma nenhuma desmerecer a jogadora, não é isso, mas me impressiona muito. Até, mas assim, também, né, tem algumas transferências no futebol feminino que a gente fica meio uai, não sei, sabe? E que, pra mim, essas transferências me colocam uma questão muito séria. O quanto o nosso futebol feminino é desvalorizado a ponto de jogadoras daqui saírem por valores muito inferiores, sabe? Eu acho que isso é um bom Sobre isso. ponto. Estou pensando sobre isso. Porque, né, assim, vamos supor, por quanto a Dudinha foi vendida? A Dudinha é tão menos jogadora do que a Vale? Eu acho que não digo nem comparar tecnicamente as duas, mas acho que a idade, tudo isso Tem. que no Pois futebol é. masculino faz diferença, né? Não sei se no feminino hoje Tá. faz diferença. Eu acho que talvez, assim, sendo muito sincera, eu acho que hoje em dia, as jogadoras que têm 24, 25 anos vão valer mais do que as que têm 18, 19. Acho que Porque o já estão futebol feminino. formadas. Isso, tá procurando mais jogadoras Jogadora pronta. consolidadas do Atenção, que. Duda Sampaio. Começou. Amiga, tem que fazer o jabá aqui, alguém tem que levar. Não, mas eu concordo, eu também acho. Mas ao mesmo tempo, tecnicamente eu acho que talvez a Dudinha seja melhor, tenha um potencial de crescimento maior, sabe? Acho que sim, por ser mais nova, né? Mas Então, o Vale é mais é uma consolidado muito e boa tal. jogadora, Acho e que já pra tá, mim já o tá que, o que pronta. me pega é a questão do contrato. Cara, você pagar 1,5 milhão pra uma jogadora que Só se daqui a tinha seis alguém, meses você teria de graça? só se tinha disputa. Provavelmente, porque o que dizem é que ela iria pro Barcelona, né? Então, mas o Então, eu Barcelona acho tem que dinheiro, o Então, Barcelona exatamente, o faliu. Barcelona devia estar esperando acabar o contrato. E aí o Orlando falou: não, não vamos nem esperar, vamos já Vou pagar o que resenhar, eles querem. o E é Orlando quer isso. resenha. Até porque a Ana Barça tá rica, né? Cara, e, Então. e, e é isso aí, sabe? Eu acho que só essa possibilidade. O Barcelona tá acontecendo uma resenha lá no Barcelona, triste de ponto de vista do futebol feminino, a gente falando como quem gosta da modalidade, mas é o que a gente sempre fala sobre mulheres. Gente, na hora que os homens, né, dirigentes puderem não ligar, eles vão. Enquanto o Barcelona tava fracassando no masculino, o feminino é tudo, papapá, não sei o quê. Ganhou alguma coisa? É isso aí. Entendeu? Então sempre cuidem do feminino do clube de vocês, sabe? Porque por mais consolidado que esteja, amanhã ou depois pode trocar de presidente, pode acontecer alguma coisa e é isso aí, cara. A gente não tá protegida de ter para sempre o time que a gente ama, sabe? Mas assim, são valores que impressionam, mesmo com todo esse contexto, mesmo com essa possível interesse do Barcelona. Impressiona, cara. 1,5 milhão. E tem boatos até de valores um pouco maiores, talvez tenha alguma Né? coisa a mais. Duda Sampaio não pode sair daqui por menos de 1 milhão, cara. De 1 bilhão de reais? De dólares. Não. De dólares eu acho que não. Amiga, pelo amor de Deus, ela é a melhor jogadora da seleção. Se ela sair daqui por menos que isso, tem que fechar o Corinthians. Mas acho que é isso que você falou. O Brasil não é valorizado, né? Cara, mas esse ponto me incomoda muito. Será que a gente é tão inferior assim? Sim. Não Sim. acho que seja. Entendeu? Tipo, a nossa seleção, a gente tá falando de uma jogadora de seleção brasileira. Tudo bem, ela joga no Brasil, mas ela é de seleção brasileira, titular. É a seleção que foi prata olímpica. Sim, Como que concordo. ela vai sair daqui por, sei lá, 400 mil reais? Não, vamos colocar, 1 milhão de reais. Sei Uhum. lá, 200 mil dólares. Não. Isso É não existe. bizarro, cara. Acho que é muito pouco. Assim, pra E, conversar, eu acho que se tentar conversar com o Corinthians, a Duda e a Johnson, por exemplo, pelo menos 2 milhões de reais. aí, Pelo pra mim menos. tem que ser. Pra mim, cara, na minha visão. Por quanto que foi a maior venda do Brasil? Foi a Jennifer, não foi?
Não, a Priscila? A Priscila, isso, a Priscila. Deixa eu Foi ver uma. quanto que foi. Foi a Priscila, isso. Foi 2,8 milhões de reais. Então, Priscila, É, vamos lá. É a é. Priscila. A Azul tem que ser pelo menos uns 5 3,5, milhões. Ah, não, 4 amiga, pelo menos milhões. 5 milhões. Não, para com isso. Tem que ver qual que é a multa dela também, né? Porque se a multa for menor que isso, o time chegar. Mas acho que Aí se tem fosse, que já. fechar o Corinthians. Tem que fechar, entendeu? Tem que invadir o Corinthians em competência. E é isso aí, cara. Entendeu? Eu mesma vou lá junto pra bater na diretoria corintiana se acontecer. Sim. Eu acho que a Duda Sampaio vai ser a maior venda da história do futebol brasileiro. Eu Em também breve. acho. E tem que ser. Ou Eu a Amanda acho e Gutierrez, vai tem que ser uma ser. das duas. Essa é outra também, que o Palmeiras, Dona Leila, ou ela abre a carteira ou ela tem. Mas acho que vai ser bom também. Não sei se é bom elas saírem. Não sei. Eu não sei mais. É ruim Eu pro fico falando. campeonato, né? Eu fico Pro brincando, Brasileirão. ai, tem que levar a Duda, mas e se a Duda estiver aqui ganhando bem, jogando bem, e estiver jogando bem na seleção, sei, fica aí, entendeu? Eu É, acho que só tem não que ir pra pode um time ficar que ela por vai jogar, falta, né? só não pode ficar aqui por falta de proposta, entendeu? Acho que isso seria Sim. um jeito ruim. Agora, vamos supor que ela receba várias propostas de bons times e fique porque o Corinthians, sei lá, ofereça um projeto melhor. Beleza, cara, eu não vou achar ruim, mentira, eu vou achar ruim sim, porque eu vou tomar baile dela toda hora. Mas enfim, mas eu acho que não fica. Eu acho que assim, o São Paulo tem que falar pra gente o que aconteceu com a Dudinha, É, eu acho que é um bom parâmetro entendeu? de valor. Vai, vai ser bom pra gente saber como é que a gente tá sendo visto, ao mesmo tempo vai ser bom pra gente entender como é que os clubes estão se preparando, ou não, né? Ou não É, estão se preparando. hoje em dia, até na Maranhão deve estar bem visada. Mas o top 3 deve ser Isa Haas, Amanda Gutierrez e Duda Sampaio. Então Com acho que certeza. Eu essas acho três que aí, a Amanda até mais do que a Duda, pela Copa América que fez, talvez. E por ser uma posição centroavante. que faz gols e tal. Mas a Duda, acho que. Mas É, é, se eu fosse presidente de um clube, eu votaria a Duda. sim, com Eu. certeza. O ganho técnico é absurdo. Cara, e o Barcelona falido, aquelas, entre aspas, né? O Barcelona pobre, assim, vai que? Tá saindo É, todo mundo, cara. Vai ter que repor. sim. Um mercado que a gente. E aí o Brasil é um mercado secundário. É. Pode acontecer? Duda Sampaio no Barcelona? Nossa, acho que eu morro. Porque se o Barcelona oferecer, sei lá, 750 mil euros pro Corinthians, É, vende, ela já certeza. foi. Uhum. Se ela Entendeu? quiser também, né? E esse valor aí, qual outra jogadora de nível altíssimo que o Barcelona conseguiria? Não, cara, isso, assim, pra mim, a oportunidade de mercado da Duda, da Isa Haas e da Amanda Gutierrez, eu acho que os times Total, estão cara. Estão estão marcando viajando, bobeira. assim. Sim, É. sim. A Isa Haas também é outra que o Cruzeiro tem que aproveitar. Eu achei até que ela não ia ficar depois da Copa América, mas, né? Eu, se fosse. É que é o que eu tô falando, né? O nosso mercado é muito ignorado. Uhum. O que é É, uma acho burrice, que as porque a jogadoras que seleção vão tá pra bem. seleção talvez tenham uma visibilidade, mas não tem Sim. esse. Por exemplo, se as três. Assim, não digo nem. Vamos supor, se a Duda jogasse nos Estados Unidos hoje em dia. Com a Copa Ah, América que ela fez, acho já que a tava Europa já vendida tava pra. atrás, entendeu? Ah, com certeza. Então isso me incomoda um pouco, sim. Eu também. Isso que eu tô falando. Eu me incomodo porque é aquele ponto que eu falei. Eu quero que a jogadora fique aqui, não é porque tá sendo ignorada, sabe? Uhum. Eu Sim, quero que que ela parece que ela fique decidiu, aqui né? porque ela quis. Porque, sei lá, teve um projeto melhor. Tudo bem, é meio difícil que o time vai oferecer uma coisa muito melhor que lá fora. Ok. Mas vai supor que aconteça. Maravilha. Agora, ficar aqui porque não tem proposta nenhuma é triste. Agora também a gente tem que ver o trabalho de empresário, né? Acho que precisa também. Eu acho que justamente para a gente ser um mercado secundário, precisa de uma boa relações públicas ali, Sim. precisa desse trabalho dos clubes também, porque, cara, vamos supor, se o Corinthians vende a Johnson e a Duda e faz 10 milhões de reais nas duas, ou sei lá, 8 milhões de reais nas duas, cara, fechou o ano, não precisa fazer mais nada, tá tudo pago. Inclusive, isso que eu ia falar, uma outra discussão que a gente tem que ter sobre isso. Que os valores que estão sendo feitos, ou não sei nem a palavra, mas que estão sendo aplicados para as Uhum. vendas, vai ter que começar a ter um ajuste de salário. É. Porque uma jogadora pagar metade de um ano de um time, a conta tá meio errada, eu acho, né? Então, mas aí também eu acho que tem um outro ponto. Eu acho eu acho que até pelo contexto do Flamengo, que eu tô bem inserida ali,
a gente precisa tratar melhor o produto. Senão vai chegar uma hora que os valores do feminino vão ficar. Concordo que vai ter que subir salário, mas aí tem clube que não tem fonte fora o masculino e Concordo. não tá fomentando o feminino, e aí pronto, aí vai ficar pesado realmente, e aí não vai ter como manter. Então eu acho que passou da hora da gente discutir com a CBF, já que eu, como eu já tinha falado, que eu tava falando aqui, até que a Amanda tava com a gente também. Não sei o que o presidente aprontou antes de ser presidente da CBF, porém estarei passando pano porque ele está se mostrando muito disposto. E já que ele está disposto a melhorar o futebol brasileiro, por que a gente não senta para falar do feminino? Né? A gente Por precisa exemplo, tratar esse produto, cara. direito de TV, existe? Quanto é? Pois é, como é que funciona? Como que é Onde que é repassado o discutido? patrocínio? Sim, e outra coisa também, essa regra dos estádios. Por quê? Qual foi a base para isso? Da onde foi tirado? Por que esse tipo de coisa? O Sim. calendário vai continuar sendo entregue com o campeonato quase começando? Não Sim, tem como. porque senão é isso, a gente vai começar a ter jogadoras com salário muito alto e os clubes não vão conseguir pagar Não porque vão não tem conseguir fonte. manter. Exatamente. E a gente tem que saber precificar a nossa modalidade. Cara, eu tô cansada de ver gente no meu tweet lá do Flamengo. Futebol feminino não rende nada, não rende nada. Uma mentira, tá rendendo É. muito pra quem tá fazendo um trabalho minimamente decente. É aquilo que a gente tá falando. O Corinthians, ele se paga, ok, porque tem que ganhar título pra isso, mas de qualquer forma, com todo respeito ao Corinthians, a gente tá falando de um time totalmente zoneado. Uhum. O Corinthians é o time que mais deve no país. Entendeu? Tá tendo um problema de presidência, o pau tá quebrando lá tem, sei lá, 8 meses, desde que assumiu o presidente novo, o negócio tá Sim. uma loucura. Cada dia é uma notícia nova do Corinthians. E mesmo assim consegue manter um feminino bem. Então, assim, como é que um clube como o Flamengo, que é o avesso do Corinthians, tá totalmente organizado, não vai conseguir fomentar uma modalidade a ponto dela tornar autossustentável? Sim. Entendeu? Então a gente precisa fazer isso agora. Para quê? Para não chegar lá na frente. Eu concordo plenamente com você. Com esses valores de transferência, a gente vai ter que falar de salário. Mas aí, como é que a gente vai falar? Aí o time não vai fazer nada, que é o que os times fazem, né? Aí não vou fazer nada, não vou fomentar, não vou. Nada. Aí não vai dar certo, aí eu vou falar, putz, esse futebol feminino não dá certo, né? Só dá E é prejuízo. muito fácil, né? Assim é muito fácil. Então eu acho que a CBF, se está disposta a falar sobre impedimento semiautomático, fair play, alteração do calendário masculino, enfim, todas essas questões, eu acho que está na hora de sentar e falar do feminino também, e falar com honestidade. A Pelé precisa trabalhar, com todo respeito, respeito muito todo mundo, mas assim, são coisas que são inaceitáveis, cara, o futebol feminino. O jogo vai ser no sábado e domingo, a gente não tem nada, não tem onde vai ser, não tem valor de ingresso, não tem nada, não tem nada, Sim. entendeu? Então E o como é que vai? perigo. Desculpa, mas o perigo de nivelar o campeonato por baixo, né? Exatamente, aí vai começar a Porque perder jogadora. e ano que vem já sobem 4 times. Como que esses times vão chegar? Uhum. Porque esse ano, pra mim, até o Grêmio, o time do Grêmio pra baixo, assim, Sim, competitividade muito baixa. Como zero. essas jogadoras vão se destacar assim? Ah, Como que os exatamente. times vão fazer grandes vendas assim? Não, Então, assim, e tem muito o que discutir. qual é o layout que a gente vai entregar do campeonato? Qual é a Uhum, estética? Qual é o gramado? Qual é o estádio? Como é que a gente vai começar um campeonato sem saber onde a gente vai transmitir jogo? Se aquele estádio tem como colocar, já que vai ter. Eu acredito que tem que ter VAR para todo mundo ano que vem, já que vai ter semiautomático no uhum, masculino, pelo menos o VAR básico no feminino tem que ter, né? Pode até não ter o semiautomático, beleza, mas o básico do básico vai ter que ter. Mas como sim. é que eu vou saber preparar se vai ter VAR ou não se eu não sei nem em que estádio vai jogar? Cara, eu acho assim, é impensável pra mim começar o ano e não ter, tipo assim, 5 possibilidades de estádio, sabe? Se Uhum, não for no A, vai ser no B, se não for no B, vai ser no C, se não for no C, vai ser no D, se não for no D, vai ser no E. uhum, Sabe? Por questões. Se o A tiver acontecendo X. Eu acho que isso daí é uma questão de planejamento. E aí também inclui isso, tô falando da CBF, dos clubes de todo mundo. Então, assim, é muito fácil depois que der, desculpa a palavra, der merda, falar, ai, futebol feminino, fazer um drama. É aquele meme do cara na bicicleta que ele coloca o graveto e cai. E uhum, aí é muito fácil pro clube fazer isso, não fazer porcaria nenhuma, não trabalhar nada, não brigar por nada, não fazer uma gestão boa e depois, putz, não deu certo. Não vai dar certo mesmo. Que coisa feita errada deu certo? Não existe sim, isso. Só que então a hora é agora, já que o Samir tá. É Samir, né, o nome dele? uhum. Já que ele tá, tipo, motivado, falou que quer fazer a melhor Copa Feminina, então beleza, bora sentar. A Pelé tem que mostrar serviço, a gente precisa entender as regras, os motivos de onde ela tira. Os clubes precisam também parar de conversinha fiada de que, ai, é culpa da CBF. É culpa de todo mundo, a culpa da CBF também, mas a culpa também é nossa. E a Globo, né, minha querida? Eu estou apostando tudo no projeto novo da Globo. Cara, tô torcendo muito pra eles fazerem alguma coisa pro feminino, porque, pô, Sim. a desculpa é que não tem espaço nos canais, né?
ou que não dá, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Se não tiver espaço no YouTube, fecha as portas. Acabou. Entrega o futebol feminino para outra pessoa fazer. Né? Então, acho que é o momento. Acho que essa agora é o momento da gente fazer, repensar, para depois, vamos ficar fazendo drama, e eu concordo com você, para não nivelar por baixo, porque se continuar nessa zona aí, e aí começar a perder atleta por valores, né, teoricamente mais baixos, porque é um campeonato tratado como inferior, aí daqui a pouco a gente vai estar tendo jogos de baixíssimo nível, e aí realmente aí não vai ter como valorizar o produto mais. Aí lascou, né? Sim. Aí só daí só pra baixo. Então bora trabalhar. Gente, bora trabalhar. Se não tem gente pra trabalhar aí, meu currículo tá à disposição. Fica só no emprego. Vamos trabalhar, velho. Pelo amor de Deus. Ai. Ó, Pelé, sério mesmo, o negócio do estádio de 10 mil. Eu falo toda hora, mas, putz, é muito ruim, cara. Isso é muito bizarro. Vamos, pelo menos isso aí, cara. Isso aí é ridículo. Começa por aí já. É isso. Então É é isso. isso. Obrigada por ouvir, gente. Semana que vem estamos de volta. Com a Amanda. Esperamos. E com os primeiros jogos aí dessas semifinais. E vamos ver como vai ser. Valeu, Duane. Obrigada. Valeu, amiga. Valeu, gente. Podcast sério, mas é isso aí. No próximo a gente resenha. A gente É, fala besteira. é isso. Tchau. Valeu. Tchau.